Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então, no livro de Malaquias 3, dos versículos 7 em diante, está falando que não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E algumas vezes Deus me deu essa palavra como alerta. Nem todos são dizimistas, nem todos se preocupam com primícias, e nem todos valorizam essa palavra por ser do Antigo Testamento. E eu vivi muitas coisas na minha vida, na prática, que tem a ver com essa palavra. Algumas vezes, alguns anos atrás, em alguns ministérios eu cheguei a dizimar, dar o dízimo, que é 10% de tudo que ganha, e primícia de oferta. E já passei por um ministério que não precisava dar o dízimo, né? Não tinha necessidade, mas mesmo assim eu era incumbida, eu sentia de Deus para ofertar, para dar uma primícia de oferta que às vezes até ultrapassava o dízimo e oferta. E nesse ministério atual que eu estou, eu sentia um tempo atrás, eu não dava o dízimo, mas eu senti de Deus de dar o dízimo. E na palavra do Senhor começa assim, versículo 7, que ele já está numa página do texto, né? Porque esse livro aqui de Malaquias, o livro de Malaquias. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornais vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então aqui está sendo uma conversa, né, por meio, Deus ele falava através dos seus profetas, falou através de Malaquias, livro de Malaquias, e essa parte exclusivamente ela fala sobre dízimo, oferta. Então aqui está falando dos dias de vossos pais, está falando com os filhos, o próprio Deus falando com os filhos, que tinham pais, que desde o dia dos pais dele, eles estavam se desviando dos estatutos, não estavam guardando os mandamentos. E aqui o Senhor fala, tornai vós para mim. Então, são pessoas que precisam voltar para o Senhor, para que o Senhor venha de novo ao seu encontro. Aí é uma conversa entre o próprio Deus falando dos pais dessas pessoas, junto com ele mesmo falando. Esse tornai vós para mim, eu tornarei vós, diz o Senhor. Mas o Senhor já tinha falado desde o versículo 7 aqui, e anteriormente também, mas eu vou focar nesse texto aqui. E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então o povo, eles nem sabiam por que o Senhor havia se afastado, se apartado deles. Naquela época não é igual hoje em dia, que a gente tem o derramamento do Espírito Santo e a gente tem livre acesso a Deus, não precisa ficar pedindo, por mais que a gente peça, tem os intercessores sim, mas até os intercessores, eles têm que ter a presença de Deus intercedendo para ir até o Pai nossas orações, porque nem toda oração vai, então... Mas o povo não sabia. E eu peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha falar comigo de uma maneira poderosa. Estou sentindo até um nervoso aqui. Teu Espírito Santo venha falar comigo, venha me fazer lembrar daquilo que o Senhor quiser que eu venha falar, que já fazia um tempo que eu não pregava. E uma das obediências é eu pregar, voltar a pregar a verdade. E eu não vou focar muito, ministério aqui, outro ministério, não sei o quê. Eu vou focar na palavra, né? Então esse povo não sabia para tornar para ele. Por que era um povo que estava afastado de Deus? O que eles estavam fazendo de errado que o Senhor estava se afastando daquele povo, né? Aí o versículo 8, roubará o homem a Deus?
Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, ele, através do Senhor Deus, muitos milagres, muitas curas, até hoje em dia acontece. Não como antes, mas se Deus quiser fazer uma reviravolta na vida de qualquer pessoa, Ele faz. Mas olha só o que fala o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Então foi uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Tem como um ser humano roubar o próprio Deus? Aí o versículo aí continua. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque o dízimo é 10%. 10% de tudo que você ganha. Tem muitas pessoas que não aceitam dízimo. Eu, durante um tempo no ministério que eu estou, eu não dizimava, mas depois Deus tocou no meu coração. Não ficou ninguém, você tem que dizimar, você é obrigado, não sei o quê. Não, foi o Espírito Santo de Deus que me tocou para eu dizimar. Eu já senti também de ajudar com coluna, para ajudar em algumas coisas. O que a tua mão faz, a direita não precisa saber. Então, mas aqui está falando de pessoas que estão roubando a Deus. Porque a questão dos dízimos, das ofertas, pode estar no Antigo Testamento, mas é algo muito sério. E aqui essas pessoas estavam roubando dízimos e ofertas, porque o dízimo, se você não está congregando, não está ajudando no local, não tira 10%, porque tanto o dízimo, porque Deus quer ser o primeiro em tudo. Primeiro no nosso tempo, primeiro nas coisas que a gente vai fazer, no nosso pensamento. Deus não quer que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. As pessoas estavam preocupadas com o que comer, com o que vestir. Então, Deus, ele quer ser o primeiro também naquilo que ele nos abençoa. Seja sozinho, seja como casal, seja como família. Então, hoje em dia, não era como no passado, que as pessoas tinham produção, né, de animais. Hoje em dia até tem, mas é bem pouco, né? Mas Deus, ele quer que a gente honre eles, como Caim e Abel, que, né, o Abel, ele deu ali foi a primeira primícia. A primícia é de oferta, de dízimo é 10%. É uma coisa fixa. E oferta também como primícia. E Abel, ele era aquele homem que ele ofertou a Deus. Abel, ele ofertou, ali foi o primeiro dízimo, oferta ali que tinha, porque dos animais dele, porque ele era pastor de ovelhas, daquele animal dele, do primeiro animal dele, a primícia mesmo, o primeiro animal ele ofertou para Deus. Enquanto que Caim, ele ofertou, como ele era lavrador da terra, então ele trabalhava com a terra, ele trabalhava com a produção, né, ali de colher as frutas. Então a questão não está no que a pessoa está fazendo, se é igual, se é diferente. Deus não está olhando para isso, mas Deus, ele vê, né, como o nosso coração. Mas Deus está me fazendo lembrar da oferta da viúva. Eu não falo através de mim, é o que Deus vai me fazendo lembrar. Aquela oferta da viúva, né? Aquela oferta da viúva pobre, muitos estavam muitos ricos. Era a época de Jesus essa. Caim e Abel já lá no comecinho, né, de Gênesis. Começo de tudo, enfim. Mas eu tô pregando aqui, Deus está me fazendo lembrar dessa mulher viúva. Essa mulher viúva, ela tinha... Espírito Santo, me ajuda aqui, Senhor. Essa mulher, para que não fique de mim mesmo, eu quero falar através do teu Espírito, Senhor. Essa viúva era uma viúva... Eu tenho que falar porque tem coisas que as pessoas não estão entendendo como acontece no mundo espiritual. Eu tenho que passar o que eu vivo. Então Deus me fez lembrar da viúva. Então essa viúva, na época de Jesus, né, ali no templo, existia um local que era para você
deixar ali as suas ofertas. Não estou falando questão de dízimo. E existiam muitos ricos que eles estavam ofertando ali, que eles estavam depositando seu dinheiro, mas era o resto. Tipo assim, eles ganhavam muito dinheiro, muitos ricos ganhavam muito, e Jesus estava só observando. Como nos dias de hoje, o Senhor ele observa. Calma que eu vou entrar em outra oferta. Eu nem entrei no texto ainda, mas está vindo outra coisa na minha cabeça. Então, enquanto que aqueles ricos eles ofertavam o resto, porque eles podiam ganhar muito, eles podiam estar ofertando muito dinheiro ali. Cada um deles, eram muitos ricos que ofertavam. Mas eles gastavam, ganhavam, davam, tipo assim, uma pessoa que ganha muito dinheiro, aí ganhou um bolo de dinheiro, ganhou muito dinheiro naquela época de Jesus, e foi gastando. Cada um deles ia gastando. Ah, gasta nisso, gasta naquilo, não sei o que, vou comprando isso, aquilo. E foi gastando. Tá bom, eles foram gastando, né? E aí o resto, que era um valor muito alto, porque às vezes as pessoas acham que, vou dar um valor bem alto. Mas se não for primícia, se você sair... Por quê? A tua prioridade foi o quê? As outras coisas. Não, só restou isso aqui, mesmo que seja um dinheiro muito alto, para Deus você... Para Deus, ali você deixou o resto para Deus. E Deus não quer ser o resto. Mesmo ele sendo o dono do ouro e da prata, ele não precisa de dinheiro. É gente que necessita. Mas, porque a gente não pode ter amor ao dinheiro, né? Mas a gente necessita do dinheiro para comprar as coisas. Enfim, todos nós temos as nossas necessidades e Deus conhece o nosso coração. Mas essa mulher viúva, ela só tinha 2 moedas. Então aqui não está falando nesse texto, né, que existe esse texto na Bíblia, está escrito. Essa mulher, ela poderia ter... eu só tenho 2 moedas? Não está falando de você ter que entregar tudo. Vou pegar tudo que eu ganhar, vou doar. Tudo que eu receber... Não, Deus não quer isso. Porque aí você vai passar necessidade e o outro que vai ficar suprido. Não, Deus ele trabalha de uma maneira diferente. E essa mulher, ela entregou 2 moedas. Mas as 2 moedas que ela entregou... É muito incrível isso, gente. As 2 moedas que ela entregou... Era tudo que ela tinha, era o sustento dela. E Deus se agradou mais dela do que daqueles homens que doaram muito mais, mas deram o resto. Ela deu tudo o que tinha. E Deus não fala nesse texto pra gente doar tudo que a gente tem. A não ser que Ele toque no nosso coração e faça uma oferta, como muita gente sente, de doar. Eu tenho tal valor, ganhei, já doar logo aquele valor todo. Mas tudo você tem que ser tocado pelo Espírito Santo, né? Porque se a gente não vigiar, a gente faz coisas que Deus não mandou. Ou coisa que a gente tem que fazer, a gente não faz. Enfim. Aí eu vou continuar lendo. Se o Senhor me fazer lembrar, eu tinha lembrado de algo, mas sumiu da minha mente de novo. Então vamos lá. Então é isso. Deus trabalha com a lei da semeadura. Quanto mais você obedecer a voz de Deus para doar algo para alguém, para ofertar. Porque a primícia, as pessoas pensam que é só dizimar e ofertar. Não, você pode ir no mercado, já faz um bom tempo isso, que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas eu preciso falar. Você vai no mercado e você costuma sair comprando as suas coisas, vira o cartão, tem pessoas que têm cartão de alimentação, tem pessoas que usam dinheiro, e ninguém parou para pensar, não sei de onde que eu tirei isso, quando, se alguém falou comigo, não lembro. Se foi Deus que me incumbiu a fazer isso, eu não sei. Mas quem sentir de Deus no coração de fazer, você ganhou um dinheiro novo, você virou o cartão e você vai ofertar no ministério, vai ajudar alguém, e a tua primícia ali, o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, vai ser em forma de alimento. Aí você vai passar as primeiras coisas ali, né?
E teve uma vez que, eu nem gosto de falar disso, né? Mas teve uma vez que eu passei por algo e eu tinha que ofertar algo na casa do Senhor, mas aí eu estava preocupada, porque eu tenho que gastar com isso, com aquilo, com algo pessoal meu. E eu fiquei preocupada com aquele dinheiro ali e eu não queria ajudar, né? Eu fiquei meio relutante para ajudar. Ao invés de dar algo maior, eu dei a metade da coisa, enfim. Mas o problema é que eu fui pro celular e eu sempre passava as primeiras coisas nas compras. Aí quando eu fui pro celular, as primeiras coisas pra primícia, né? Pra ajudar a obra, ajudar alguém, enfim. O que a tua mão direita faz, a outra não precisa saber, mas tem coisas que a gente tem que compartilhar, porque pode ter pessoas que não tem não faz isso, né? Sai comprando só pra si e não faz. Mas Deus se agrada também. Mas aí é cada um com Deus, né? Cada um tem um propósito com Deus. Tudo você tem que ser tocada. Não adianta fazer as coisas também murmurando. Então, naquele dia, eu tinha que ajudar na obra do Senhor, né? E simplesmente eu estava dentro do mercado, aí eu fui pro celular, estava passando as compras, em vez de eu passar aquela primícia que eu ia doar, mas mesmo assim eu estava preocupada. Eu já estava com algumas compras, tinha comprado outras coisas, e aí quando chegou na porta e eu comecei a murmurar. E apareceu um cachorro que ele, pum, abocanhou ali a sacola, não, ele tava com muita fúria, aquele cachorro. E ele não me mordeu, Deus não deixou. Mas para ver como quando a gente vai abençoar a obra do Senhor, a gente não pode murmurar. E como eu estava no celular quando passou as compras, passou uma outra coisa que não era uma primícia, que era para a obra de Deus. E aí daquilo que não passou, que eu não vigiei ali, quando o cachorro abocanhou do lado de fora ali a minha bolsa, uma das sacolas, ficou à mostra exatamente aquele negócio que passou como primícia, que não era algo da obra do Senhor, que eu tinha murmurado. Porque acontece às vezes, nem sempre a gente está com vontade de ajudar, de ofertar, a gente tem que estar buscando muito o Espírito Santo. Eu sou sincera, eu estava refletindo agora há pouco sobre o dom de liberalidade, né? Que é um dom do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que têm esse dom, eu não tenho. Tem pessoas que têm. Então Deus tem que me mostrar para fazer as coisas, ou tocar no meu coração. Então nem todo mundo tem esse dom de sair e já sentir se tem a roupa do corpo, vai, doa e faz e já ajuda. Eu tenho que ser tocada pelo Espírito Santo. Deus tem que me alertar através visualmente, mostrando coisas para ajudar. Às vezes eu sou tocada, às vezes eu faço. Então tem pessoas que têm esse dom, eu não tenho. Mas através do Espírito Santo, a gente passa a ter um amor, uma empatia, como ontem, né, que eu vi até um morador de rua, até me emocionei. Eu tava na van e eu vi, né, eu vi uma mulher primeiro do lado da padaria, né, sentada assim, parecia moradora de rua, esperando, né, alguém ajudar. E eu vi também uma caçamba de lixo, um morador de rua, pegando um lixo, né? Dentro do ônibus do BRT ontem também, isso foi ontem. Eu vi também aquelas pessoas da rua, morador de rua, pegando lixo, né? Tipo assim, lixo assim, pegando várias coisas do lixo, comendo alguma coisa ali. Então, se alimenta de resto, se alimenta de lixo. É muito triste, gente, é muito triste. E por isso que Deus não quer que a gente chegue nesse nível. Não tô falando que nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Toda vez que eu prego eu choro, né? Mas Deus quer que a gente se atente e busque dele a primícia para ele. Eu não estou falando você obrigada a dizimar,
você é obrigada a dar primícia, Deus não quer, como eu mostrei uma vez que aconteceu isso comigo, mas é muito triste. Você vê uma pessoa que não tem o que comer, que ela se alimenta daquele lixo, daquilo que pra gente não presta mais, ou comidas fedorentas, sujas, que tá com bicho. E, enfim, vamos continuar aqui. Então aqui Deus está falando com pessoas que estavam roubando os dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, esses ricos ali naquela época, eles estavam roubando o dízimo nas ofertas alçadas. Por quê? Eles estavam gastando com as suas primícias em outras coisas, mas não estavam dizimando. Não estavam ofertando a sua primícia. Porque até a oferta, Deus deseja que a gente oferte. Oferta é uma coisa que é voluntária. Até se você tiver de mal com alguém, você tem que deixar sua oferta lá no altar, como é falado. Ou seja, você guarda a sua oferta e depois que você pedir perdão para alguém, se reconciliar, Deus vai aceitar a sua oferta. Porque muita gente também está ofertando, às vezes até primícia, dízimo, mas está brigado com alguém. Então você tem que pedir perdão para pessoas, né? Você ofendeu, a pessoa te ofendeu, não importa. Você tem que estar de bem com as pessoas para poder Deus também aceitar suas primícias e suas ofertas. Enfim. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque não roubais a mim, vós, toda a nação. Então Deus está falando com toda a nação, toda uma nação, todo um povo, é muita gente, né? Então, a falta de você dar a primícia para Deus, o dízimo ele também, se você ainda não tem um lugar para congregar, ou mesmo que tenha um lugar para congregar e você sinta de dar uma primícia do alimento, isso daí também é o dízimo. Você está dizimando. Enfim, mas como eu falei, eu senti de dizimar de tudo que eu ganhar 10%, inclusive dízimo do dízimo, né? Dízimo do dízimo já é outra coisa, né? É quando você recebe uma ajuda de um ministério, com oferta para alguma coisa, de um dízimo, de oferta, e você tira dízimo do dízimo. Isso é bíblico também. Mas tudo você tem que sentir do Espírito Santo, enfim. Aí aqui está falando, trazer todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Né? Então, primeiro ele falou da maldição que vem, porque é tipo uma desobediência, não dá primícia para Deus que vai ajudar na obra de Deus, que vai ajudar o seu próximo, que é a pessoa que Deus botou no teu caminho. Isso tudo influencia na colheita. Colheita com o quê? Com obra que você faz em casa, colheita com as coisas que você quer comer, com as coisas que você quer comprar. Porque às vezes você quer muito um tipo de sapato, quer muito uma roupa, quer muito algo, e você vê que você roda o lugar, você não acha lugar nenhum aquilo que você gostaria de ter. Mas é por quê? Porque às vezes não está dando a primícia da forma certa, ou não está dando melhor também. Então assim, é muita coisa. O mundo espiritual é muito delicado, é uma coisa muito, muito complicada de você entender, discernir, né? É só passando para você entender. Mas sabe o que é você desejar algo, você desejar muito algo, desejar muito alguma coisa? Você está desejando muito algo e às vezes não tem condição para comprar, e aí Deus vai e você faz por outra pessoa o que Deus está pedindo, o que você sentiu no coração de ajudar alguém, de ofertar alguém, deu a primícia ali, e você vai, quando você menos espera, você recebe aquilo que você tanto queria. Isso já aconteceu. Agora, até a questão de obra de casa, as coisas que você quer comprar, as coisas que você quer fazer, pessoais, muitas das vezes fica travado, né? A questão de casa, às vezes a pessoa não tem essa instrução, ou do casal, às vezes só um dá o dízimo, o outro não oferta, e aí tem que ter toda a sabedoria, a mulher ser sábia, ou vice-versa, o homem, às vezes o homem serve a Deus, a mulher não.
Tem que ter toda a sabedoria, porque se um dos casais não tiver dizimando, ofertando ou dando de outra forma, né? Porque você pode dar a primícia comprando alimentos e doando, já que se a outra pessoa não quer dizimar, não quer ofertar, você pode ajudar ou comprando uma roupa, ou comprando alguma coisa que alguém necessite, isso você já vai estar dando a primícia. Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas se uma pessoa não tem esse conhecimento, não tem a sabedoria do alto para entender, ou retém, ou se guarda, fica murmurando, isso vai influenciar na sua casa. Por isso que muitas pessoas, não estou aqui para julgar, mas por isso que muitas casas estão precárias ainda, muitas casas ainda estão precisando de muita obra, de muita coisa, porque precisa rever essa parte, da parte do dízimo, da primícia, principalmente quando é uma família, quando é um casal, tem que rever, porque isso vai influenciar dentro de casa, porque eu já vivi muito isso, né? As coisas só saem do lugar na nossa casa, as bênçãos ficam retidas se a gente não abençoar o nosso próximo, se a gente não dizimar, se a gente não der primícia, se a gente reter, e como diz na palavra, se torna como um roubo. É a mesma coisa você fazer um propósito, um voto com Deus de um valor e chega na hora você dá a metade. Isso daí é um roubo. Então, Deus vai permitir que seja que você tenha que pagar uma conta mais cara, aí começa a quebrar coisas dentro de casa, aí tem que começar a pagar, tem que gastar a mais um valor que não estava previsto, ou você ter um ganho e aquele ganho nunca saciar. Você, onde está indo o dinheiro? Onde está indo o dinheiro? Que é só com conta, só com não sei o que, e isso e aquilo, e o dinheiro não rende, não multiplica. Mas quando você coloca essa prioridade para Deus, né? Você vê que as coisas começam a sair do lugar. Deus começa a mover para poder, com a sua casa, com as suas coisas, você não vai ter falta de nada. Deus vai suprir tudo. Mas a prioridade você deu para Deus, para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para quem Deus botou no teu caminho. Pode ser alguém que te pediu um alimento, alguma coisa, ou você viu que a pessoa precisa de ajuda e você ajudar, sem a pessoa pedir, mas Deus te mostrar também. Deus trata com cada um, né? Mas nem todo mundo tem essa consciência que isso vai influenciar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, com as coisas que a gente vai ter, vai comprar, que a gente deseja. Tem muita coisa que está retida no mundo espiritual, não é só porque é o tempo de Deus não, mas é porque ou a gente não vai ter sabedoria para usar o dinheiro, ou está retido porque não está fazendo como Deus está determinando na palavra. E é o Antigo Testamento. Mas eu posso dizer, porque eu sou cristã, sou filha de Deus, eu falei que eu não ia falar do ministério, mas sou da Assembleia de Deus Poder, eu sou pastora Mara e pastor Alcino, e junto com as pastoras, missionárias, obreiros, diáconos, diaconisa, presbíteros, enfim, corpo ministerial. Eu vejo o ministério aqui, eu vou ter que falar, mas é uma coisa muito séria. É igual fazer um voto com Deus e não cumprir. Então olha só, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, para que não tenha falta de nada na casa do Senhor, e também para as pessoas que precisam, né? Como viúvas, órfãos, pessoas abandonadas, pessoas que necessitam. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não gosto muito de ficar fazendo prova com Deus, não. Eu não gosto, não. Eu até às vezes falo, vou fazer um desafio pro Senhor. Eu que tenho que fazer o desafio, né? Eu que tenho que ser desafiada. Deus, me perdoa, Senhor. A gente fala cada coisa. Mas você pode fazer prova com o Senhor. Porque já aconteceu de coisas que eu desejei. Não vou falar o que, mas aconteceu há pouco tempo. Eu desejei algo. E Deus me abençoou. Foi esses dias mesmo. Através de outra pessoa. Ela nem sabia que eu tinha desejado. Eu só olhei e desejei. Deus foi e concedeu. Por causa da minha fidelidade com Ele. E eu recebi o que eu queria, entendeu?
sem eu esperar. A pessoa, não falei nada com ninguém, eu tô desejando isso, não. Deus viu eu olhar, só de eu olhar e desejar. Ou às vezes eu querer coisas e Deus abençoar, mas é por quê? Porque a fidelidade para com Deus. Mas também se você não fizer, se você reter, vai ter prejuízo lá na frente. Aí você vai falar, não existe cortador, migador que Deus fala na palavra, isso não existe, isso é mentira, isso não é real, isso é Antigo Testamento. Mas nós estamos aqui na época do ministério do Espírito Santo, que foi Pai, Filho e Espírito Santo agora, a gente está no derramamento do Espírito Santo. Mas a gente tem que ter essa consciência e começar a olhar a nossa volta. Poxa, por que a minha casa está dessa maneira? Poxa, por que as coisas não saem do lugar? Pô, por que eu não consigo... Por que certas coisas estão acontecendo? Será que é só questão de preguiça? É questão de algo que eu não estou correndo atrás, que também tem isso? Mas, ou será que é porque eu não estou dando prioridade, dando as primícias que é para Deus, para o próximo, né? O amor ao próximo também, como a ti mesmo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Enfim. Então trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abistança. Então a gente pode até fazer prova com Deus. Eu não gosto não, mas a gente pode até fazer. É como aconteceu comigo. Eu desejei, por eu estar ofertando, por eu estar dizimando. Então o que vai acontecer comigo? Automaticamente eu recebi algo que eu desejei. E eu não precisei falar com ninguém, nem fazer prova com Deus. Eu simplesmente, Deus abençoou. Então você pode receber bênção, pode receber uma maldição. Está debaixo de alguma maldição. Aí é com cada um em Deus. Versículo 11. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, esse devorador é o espírito maligno que está agindo ali para poder deixar queimar coisas. Tem coisas que realmente está ruim, já está na hora de trocar, não é nada espiritual. Mas às vezes você vê que tem coisas que é espiritual. É coisa que está retendo ali algo. Tipo assim, do nada quebrar coisas. No passado quebrava muita coisa na minha mão, muito copo, muita coisa. Eu perdia muita coisa. É cachorro que... Aí você achar que não tem nada a ver. É cachorro, a época que eu não orava, não estava orando muito de madrugada, não estava buscando. Deus estava permitindo até meu óculos. Eu fiquei quase com o óculos todo ruim. Perda de vários chinelos, perda de várias coisas. Ah, mas é do cachorro. Não, hoje em dia ele não faz mais isso. Ele faz com algumas coisinhas assim, pequenas, mas eu deixo o chinelo ali, o chinelo foi guardado. Teve coisas que foram guardadas dentro de casa. Mas por quê? Porque tem que estar sempre em oração, tem que estar sempre em obediência a Deus, o que Deus quer que a gente faça, né? O que a gente é tocado ou o que Ele nos mostra na palavra, visualmente, enfim. Então, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tipo uma pessoa que... Estéril é algo que não dá fruto, né? Que não consegue, por mais que a pessoa tenha um ganho, trabalha, a pessoa só trabalha e não vê o fruto, as coisas não acontecem, as coisas não saem do lugar, fica paralisada. Então, muita coisa acontece isso. E todas as nações vos chamarão, versículo 12, bem-aventurados, que é feliz, né? Porque vós sereis uma terra deleitória do Senhor dos Exércitos. Né? As outras palavras aqui eu não vou passar não, mas eu vou focar só nisso, para não ficar nas minhas palavras. Eu não estou sentindo de falar mais nada. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu uma palavra anterior, me deu essa palavra e me deu uma outra palavra também. Assim como, mas é Deuteronômio 11, quem quiser também depois meditar, que eu ainda vou meditar, que é os benefícios da obediência, Deuteronômio 11.
que aí tem a ver com a obediência, e também tem dos versículos 26 em diante, é a bênção e a maldição, que tudo tem a ver com... Porque as bênçãos do Senhor, elas vêm até a gente sem a gente precisar correr atrás das bênçãos. Tem coisa que a gente corre atrás, nada sai do lugar. Um monte de gente estuda, nunca consegue concurso, não consegue as coisas, fica tudo travado. Às vezes não é o tempo de Deus, mas eu não vou ficar focando nisso não. Quem quiser depois estuda Deuteronômio, que eu ainda vou estudar essa passagem aqui. Deus me deu também sobre levitas, enfim. Mas eu vou focar nisso porque eu senti uma necessidade de pregar sobre isso. Eu poderia falar sobre muito mais coisas, mas não está vindo mais nada no meu coração para falar, nem pessoal, nem nada. É só sobre isso mesmo. Eu tenho que obedecer até onde o Senhor quer que eu fale, para não ficar nas minhas palavras, né? E é isso. Eu agradeço muito a Deus. Eu vou abrindo aqui, tem muita palavra aqui. É muita coisa. Então é isso. Eu vou deixar essa palavra para vocês também, se quiserem meditar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar. Um abraço, a paz do Senhor. Deus vos abençoe. Graça e paz.